Sabe quando a gente vai cantar e de repente a nossa voz quebra? E tenho medo de pensar em te perder, eu preciso. Se isso acontece em público, dá uma vergonha danada, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu vou contar os segredos por trás de vozes que estão imunes a esse tipo de quebra. E vou também te passar alguns exercícios práticos para que você comece a combater hoje mesmo a quebra na voz. Meu nome é Fernando Zimmermann, sou Voice Coach do Full Voice Institute e esse é mais um vídeo da série Os Segredos do Canto, essa playlist aqui no YouTube em comemoração aos 10 anos de Full Voice que a gente está comemorando em 2023, 10 anos de existência. A história é sempre a mesma, a gente vai lá, vai sustentar uma nota ou vai tentar ir para uma nota aguda e aí de repente, sem que a gente espere, sem que a gente queira, a voz quebra para acabar assim com a nossa reputação no canto. Eu sei que dá um aperto no peito quando isso acontece, mas saiba que essa quebra acontece por uma explicação e também tem solução para esse tipo de problema. Normalmente, esse tipo de problema aparece quando a gente não tem um equilíbrio nos registros da nossa voz. Fernando, o que são registros na voz? Registros na voz são como regiões da nossa voz que são produzidas de uma forma semelhante entre si, diferente de um outro registro que é produzido de uma outra forma e que aí também são produzidos ali, essas notas dentro de um outro registro são produzidas de uma maneira semelhante entre si. Aqui, para a gente encurtar o nosso papo, eu vou falar basicamente de voz de peito e voz de cabeça. Então a gente vai ter o registro de voz de peito, e o registro de voz de cabeça. E o que a gente precisa? A gente precisa conseguir equilibrar esses registros para a gente conseguir eliminar essa quebra na voz. O problema é que para algumas pessoas essa voz de cabeça está muito fraca e para outras essa voz de peito está muito pesada. Então, o primeiro dos 5 segredos para quem quer cantar sem quebra na voz é justamente trazer mais leveza para a voz de peito. E para isso, a gente precisa suavizar a nossa voz de peito. Claro, isso para quem tá com a voz de peito pesada, tá? Como que eu vou saber que minha voz de peito tá pesada? Normalmente você vai cantar por um tempo e vai começar a sentir um certo cansaço aí, e a quebra ela fica muito evidente, tipo Então, geralmente, isso acontece porque a voz de peito também tá pesada demais ou mais pesada do que ela deveria estar. Um exercício bem legal para deixar a voz de peito mais leve é o exercício de hu ou hi. Não é ri, nem ru, é hu, com esse H, como na palavra Honda, Hyundai. E a gente vai fazer assim. Hu. Ou então hi. E o mais importante é não tentar aumentar o volume, tá? Então não pode ser ri. Não, a gente está justamente querendo trazer suavidade, trazer mais leveza para essa voz de peito, então a gente tem que manter o volume, ó. Ri. Vou subir. Ri. Esse é um exercício bem legal para trazer mais leveza para a voz de peito. O segundo segredo para quem quer cantar sem quebra na voz é justamente fortalecer a voz de cabeça. Geralmente a gente não usa a nossa voz de cabeça no nosso dia a dia, então esse é um registro que a gente quase não acessa, principalmente se a gente tem pouca ou nenhuma exposição ao canto ao longo da semana. Então um exercício bem legal para fortalecer a voz de cabeça é, claro, primeiramente a gente identificar essa voz de cabeça, então a gente pode pegar uma nota aguda qualquer com ri também, fazendo assim, ó. Ri. Mas depois disso, eu posso fazer um sonzinho bem chatinho, desse jeito assim, ó. Veja, não é tentar gritar esse som, ó. Não é isso, tá? Isso aqui é um grito, isso aqui vai, na verdade, contribuir para quebrar ainda mais. A ideia é pegar esse som, ó, e transformar ele nisso aqui, bem chatinho, ó. Quase como tentando imitar aí um choro de um bebê. E aí a gente pode pegar uma nota aguda e fazer isso aqui, ó.
isso aqui, é pegar esse som chatinho e fortalecer a nossa voz de cabeça. Tenta aí. Ah, e uma coisa muito importante, tá? Nesse tipo de estratégia, apesar de vir volume, a gente não deve pensar em dar volume, deve pensar muito mais nesse som chato. Como eu falei, o volume vem, mas ele vem de graça, ele vem de brinde, ele vem de lucro. Não é que a gente esteja tentando muito botar esse volume, porque às vezes se a gente tenta botar muito volume, a gente vai muito mais gritar do que fortalecer essa voz de cabeça. O terceiro segredo para quem quer cantar sem quebra na voz é justamente a gente controlar a nossa postura e a nossa articulação. Muitas vezes a nossa postura está desalinhada e por isso é legal então a gente assumir uma postura ereta, mas porém relaxada, então com os ombros relaxados, não é aquela coisa assim tipo tensa, né? Tipo com os ombros exageradamente para trás ou às vezes até meio, sabe, indisplicente, assim, os ombros caídos e tal. Então é uma postura ereta e com os ombros relaxados, só que numa postura bacana, tá? Então é buscar essa postura. E aí, com relação à articulação, é a gente usar uma articulação mais próxima da nossa fala. Isso aqui vai ajudar bastante a gente a encontrar emissões mais equilibradas. Então, às vezes a gente vai para um agudo e exagera demais nessa articulação e isso acaba tirando a nossa voz de uma postura de equilíbrio. E lembra, o que a gente quer é um equilíbrio da nossa voz. Pegando aqui o exemplo lá da música Evidências, né? A gente vai ter aquele trecho, né? E tenho medo de pensar em te perder. Aqui eu vou precisar, o quê? Eu vou precisar fazer um salto que vai me exigir que pode ser que eu quebre a minha voz. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, eu preciso, eu vou fazer o quê? Eu vou caprichar na minha postura, eu vou cuidar da minha postura aqui, ó, tá? Da minha cabeça, do meu pescoço alinhado, dos meus ombros, e eu vou cantar nessa postura, e a minha articulação, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, eu preciso, eu vou fazer isso aqui, ó, eu preciso, coloco os dedos aqui, ó, para evitar essa abertura aqui repentina. Então eu faço isso, ó. Eu preciso aceitar. E aí eu canto aqui, ó. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Percebeu? Então ao invés de eu preciso, eu preciso. Controlando a minha articulação, controlando a minha postura e permitindo que minha voz assuma lugares de maior equilíbrio. E é isso que vai me trazer uma voz mais contínua e sem quebras. O quarto segredo é a gente usar uma corrente de ar contínua. Como assim, Fernando? Bom, é o seguinte, muita gente na hora de cantar e ir para os agudos acaba caindo em dois erros cruciais, que é ou diminui muito a corrente de ar e acaba caindo em eu preciso. E aí não manda tanto ar, não manda pressão de ar suficiente. Eu preciso. Outros, em contrapartida, acabam fazendo o quê? Acabam se apertando e trancando o ar na garganta. Eu preciso! É preciso o quê? É preciso que a gente permita o ar passar livremente pela garganta. Então a gente pode fazer algo como isso aqui, ó. Pegar a música aqui, por exemplo, né? Identificar essa passagem do ar pela garganta. Ó. Eu não estou cantando, eu estou só treinando essa passagem. E depois colocar a letra. Eu preciso aceitar. Então, não é nem impedir que o ar saia e nem trancar ele na nossa garganta. Então, é nem segurar e nem prender. É permitir essa livre saída e fazer com que a gente consiga ter aí um combustível da voz sendo continuamente distribuído para o nosso instrumento. Bom, antes eu falei sobre 4 segredos. Bom, na verdade são 5. E o quinto segredo é justamente fazer o quê? Consolidar o mix, consolidar a voz mista. A voz mista é esse tipo de emissão vocal que permite que a gente junte a nossa voz de peito à nossa voz de cabeça e permita com que a gente transite a nossa voz de uma região para outra sem quebras. Um exercício que eu gosto muito é esse aqui, ó. E lembra, ó,
sem pescoçada, sem exagerar na articulação. Esse exercício é muito legal para trabalhar na sua voz mista. Daquele jeito, corrente de ar contínua, postura, articulação equilibrada, é golaço. Lá na música Evidências, ela tem essas notas aqui, ó. Então eu posso treinar elas com o mesmo exercício que eu estava treinando antes, prestando atenção na postura, na corrente de ar contínua. E aí eu substituo isso pela letra. Eu preciso aceitar que não dá mais. E aí eu consigo cantar sem quebrar, sem forçar, enfim, só alegria. E se você quer desenvolver a sua técnica para conseguir cantar agudos, graves, voz mista, conseguir cantar sem quebra, desenvolver o máximo potencial da sua voz, eu vou te convidar para a Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de treinamento e acompanhamento, com suporte individual, rotinas de treino personalizáveis, e o link está aqui na descrição do vídeo. Curtiu esse conteúdo? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com a galera da banda, do coral, da igreja. Muito obrigado por assistir e até a próxima.